Bom dia, amigos presentes, amigos que estão acompanhando virtualmente também as nossas atividades do dia de hoje. E como a nossa companheira Gleides disse, essa frase proferida por Jesus, não vim trazer a paz, mas sim a espada, no primeiro momento ele nos causa uma certa estranheza, entendendo Jesus, até mesmo considerado como príncipe da paz. Como pode ele então falar de espada, ou falar da divisão, a dependendo da passagem do Evangelho que encontraremos, né? O tema do nosso estudo de hoje vai falar de paz, vai falar da espada, duas palavras tão significativas para a história da humanidade. A espada está presente desde o início, né, quando observamos os grandes impérios, as grandes civilizações, o uso da espada como um recurso, como um elemento ali importante, inicialmente para se ter a defesa, mas teremos a oportunidade de entender qual é o sentido verdadeiro que Jesus trouxe, porque ele utilizou desse simbolismo aplicado dentro da sua doutrina de amor. Mas antes, é importante percorrermos algumas reflexões que servirão de base, que contribuirão para o nosso entendimento até chegarmos neste momento do Evangelho, quando Jesus diz: eu não vim trazer a paz, mas sim a espada. Os grandes conhecimentos, eles jamais surgem na história da humanidade de forma repentina, de súbito. Sobretudo, aqueles conhecimentos que se assentam sobre a verdade. Verdades estas que podemos assim considerar tudo aquilo que esteja alinhado com as leis universais, que esteja alinhado com as leis criadas por Deus. Sempre existiram precursores que prepararam o solo para que novas ideias surgissem. Prepararam o solo ali parcialmente. E de tempos em tempos, espíritos de sabedoria encarnaram neste mundo, entre tantos outros, para renovar as ideias e para, assim, ter o objetivo de promover a mudança de entendimento sobre conhecimentos, pensamentos, ideias que já carregamos durante tanto tempo através de cada existência que vivenciamos. Temos também aqueles precursores que tiveram a possibilidade de serem intermediários entre os homens e os espíritos e, através do uso da sua mediunidade, deste intercâmbio, trazerem ali revelações do mundo maior com o objetivo de promover o desenvolvimento moral da humanidade. Este é o objetivo fundamental das revelações quando entendemos elas, não só do ponto de vista da matéria, mas, sobretudo, do ponto de vista espiritual. Podemos comparar o conhecimento com a luz. Nós precisamos nos habituar pouco a pouco a ela. Do contrário, se o conhecimento chega de uma única vez, ele compromete o nosso entendimento, ele nos cega, ele nos deixa ali atordoados, digamos assim, e compromete a nossa compreensão, mas, sobretudo, a vontade e a motivação para colocar esse conhecimento em prática no nosso dia a dia. Tudo isso ainda em face da carência que temos de tantos conhecimentos, em face ainda das fragilidades da nossa alma, carentes de tantos aprendizados. Portanto, é importante que cada coisa venha ao seu tempo. Nada dá saltos. Sabemos que o progresso ele é inevitável. Todos nós vamos progredir, mesmo que a gente não queira. A própria força das coisas, em determinado momento, vai nos conduzir para isso, pois é uma lei universal, é uma lei divina. O progresso, ele existe e ele vai acontecer, mesmo que por muitas vezes coloquemos ali embaraços no progresso. Mas mesmo assim ele vai acontecer. No Espiritismo, esse conhecimento ele é frequentemente comparado à luz, porque esse conhecimento vai iluminar o nosso caminho, vai nos dissipar a ignorância, vai nos libertar daquelas ideias na qual estamos existências após existências cristalizados. Preconceitos, práticas ali que trazemos, vivemos já em tantos ambientes, em tantas culturas, em tantas religiões.
baseado naquilo que acreditamos, baseado naquilo que vivenciamos. Naturalmente, para o estudioso ou para aquela pessoa que se dedica à pesquisa, que tem o interesse em conhecer as leis universais, não existe nenhum sistema de filosofia, não existe nenhum sistema religioso, não existe nenhuma tradição que seja desprezível. Tudo é importante, pois em tudo que há no universo, e tudo que há, sobretudo aqui neste mundo em que estamos, existem germens, existem sementes de grandes verdades, que muitas vezes, apesar de parecerem contraditórias para nós, a exemplo da frase de Jesus, ou ali estejam dispersas no meio em que nos encontramos, graças às explicações à luz do Espiritismo, encontramos ali, para cada um desses conhecimentos, um sentido, uma explicação. E, naturalmente, aquela compreensão, muitas vezes, que temos do sobrenatural, do maravilhoso, é desconstruído pouco a pouco. Trazemos as coisas para a naturalidade e, graças ao Espiritismo, podemos assim fazer hoje em dia. Jamais Deus permitiu que o homem recebesse tantas revelações, tivesse acesso a tantos conhecimentos, a tantas instruções como hoje nos são oferecidas. E quando falo hoje, estou me referindo a 170 anos, quase 170 anos atrás, com a codificação, com o advento do Espiritismo, que mesmo há tanto tempo ter sido codificado, ele é atual, ele é contemporâneo, ele também é do nosso tempo, como o próprio ensinamento que Jesus nos trouxe. Ele é adequado para os nossos dias. Nós estamos num momento da humanidade onde o acesso à informação, o acesso ao conhecimento e o intercâmbio das ideias com o mundo nunca foi tão fácil. Mas como estamos utilizando esses recursos ao nosso benefício, ao nosso crescimento? Que aproveitamento estamos extraindo de todos esses recursos que temos hoje em dia nas nossas mãos? Mas aí então havia chegado um tempo que Deus envia espíritos com a missão de reunir, resumir, coordenar e completar os elementos que ali estão dispersos na forma de sementes, para reuni-los no corpo de uma doutrina, no corpo de uma verdadeira revelação para nós, que significa literalmente sair de sobre o véu e figuradamente descobrir, dar a conhecer ali um conhecimento ou algo que ali até então não tínhamos conhecimento. Essa expressão de sair sobre o véu se emprega a respeito de qualquer coisa que esteja oculta e é divulgada para nós, de qualquer ideia nova que nos põe ao par daquilo que não sabíamos até então. E desse ponto de vista, todas as ciências nos fazem conhecer os mistérios da natureza. Todas elas são consideradas revelações. E pode-se dizer que há para a humanidade, para nós, uma revelação incessante. Em todas as épocas, nós recebemos essas revelações, que têm por característica essencial nos apresentar a verdade. Nos apresentar a verdade e nos conduzir para o futuro, nos conduzir para o nosso progresso. Mas aí nós nos perguntamos, qual é o papel do professor diante dos seus discípulos, se também não de um revelador? Muitas vezes revelações trazemos apenas no sentido espiritual, mas vamos trazer para o nosso dia a dia. O professor ensina exatamente aquilo que os alunos não sabem. O professor ensina aquilo que eles não teriam tempo nem possibilidade de descobrirem por si mesmos. Porque a ciência é uma obra coletiva, é uma obra construída pelos séculos, de uma multidão de homens que trazem ali, cada qual, o seu contingente de sabedoria, de observações aproveitáveis. Aqueles que vêm depois, então, usufruem de todos esses conhecimentos, usufruem de todo esse trabalho, fruto do trabalho da realização de tantos, do esforço próprio de cada um. O ensino, portanto, na realidade, é
a revelação de verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, ou seja, coisas que vão além do mundo físico, feitas por homens que assim as conhecem. Mas o professor, então, não ensina senão, naturalmente, aquilo que aprendeu. Ele é um revelador secundário. Mas há o homem de gênio. Este sim, ele é o revelador primário, o primitivo, o de sabedoria. E ele é o revelador que traz a luz, pouco a pouco, para nós. Como nos apresenta o codificador do Espiritismo, o termo gênio significa aquele que produz, aquele que cria coisas extraordinárias, aquele que ensina o que descobriu por si mesmo, naturalmente fruto do seu trabalho e de toda a sua dedicação, de existências. Não foi uma única existência que ele alcançou todo esse conhecimento. Quem seria então da humanidade sem a revelação, sem esses homens de gênio? O que seria de nós, que aparecem ali de tempos em tempos? Mas quem são esses homens de gênio? Por que são homens de gênio? De onde eles vieram? O que é feito deles? Notemos que na sua maioria denotam ali ao nascer já ideias inatas, tendências, conhecimentos, faculdades transcendentes, que pouco a pouco também vão se desenvolvendo com o trabalho a cada existência. Por exemplo, a astronomia revelou o mundo astral, que nós não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra, a fisiologia, as funções do organismo, a química, as leis das afinidades. Homens de gênio, como Newton, Copérnico, Lavoisier, entre tantos outros. Eles foram exatamente os reveladores das leis que regem a matéria. Observamos também na filosofia, com o desenvolvimento das ideias, da filosofia antiga, da filosofia medieval, da moderna à contemporânea. Não são apenas escritores isolados que semeiam aqui e ali algumas ideias que já trazem consigo. É a própria ciência, que vem preparar os caminhos. Quando trazemos essa reflexão para o Espiritismo, o magnetismo foi então o primeiro estudo realizado pelo homem para o conhecimento da ação perispiritual, fonte de todos os fenômenos espíritas. O sonambulismo, por exemplo, como explicado pelo Espiritismo, foi a primeira manifestação isolada da alma que tão bem ele nos explica. Na realidade, apesar dessas leis todas que temos conhecimento, ou princípios das ideias dos filósofos, que carregam ali o seu nome, estas leis são divinas na realidade. As leis da matéria foram criadas por Deus e que através do estudo, da observação, estes homens de gênio tiveram a possibilidade de traduzir através de cálculos, através da física, através da química, revelando para nós essa ideia. A lei de Newton, por exemplo, ela não é de Newton, ela é de Deus. Mas Newton, sim, foi esse homem de gênio, por exemplo, que teve a possibilidade de trazer para nós. Daqueles que desenvolveram as ideias no campo da filosofia relativas ao pensamento, residem ali também princípios universais, que através da sua inteligência eles tiveram a oportunidade de elaborar, colocando em ação ali todas as suas potencialidades da alma. E eles pertencem também a essa humanidade. Estes homens de gênio, eles nasceram, viveram e também morrem exatamente como nós. De onde, porém, eles adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Os materialistas, aqueles que, por exemplo, não acreditam na pré-existência da alma e na sua continuidade, acreditam que a vida e o espírito, a alma é criada no momento do nascimento da matéria, dirão: o acaso lhes deu ali um conteúdo mental, a inteligência em maior quantidade e melhor qualidade. Os espiritualistas, por exemplo, e vale lembrar que o espiritismo é uma doutrina espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, pois não se baseia na crença da doutrina codificada por Allan Kardec, vão dizer: Deus lhe deu uma alma ali mais favorecida,
Suposição igualmente ilógica, porque taxaria então Deus como parcial. Deus nos criou todos da mesma forma, com todas as potencialidades, com a mesma capacidade de desenvolvimento e aprendizado. A única solução racional do problema está no entendimento sobre a pré-existência da alma e na pluralidade das vidas. Tantas já tivemos, tantas outras ainda não saberemos quantas teremos ainda no futuro, mas isso é uma certeza. O homem de gênio, então, é esse espírito que tem vivido mais tempo do que nós e que, por conseguinte, adquiriu ali e progrediu mais em relação a nós menos adiantados. Eles encarnaram cada um ao seu tempo nos mundos e esses homens de gênio trazem o que sabem. E muito importante, o seu saber é fruto de um trabalho, o seu saber é fruto de um esforço, de uma vontade e não um privilégio. Antes de renascer neste mundo, ele já era muito sábio, ele já tinha muitos conhecimentos. E como já foi dito, o progresso, ele é lento, ele é gradual, ele não dá saltos, ele não acontece de uma hora para outra. Houve um momento da história que foi marcado pela passagem, pela forma do pensamento do mito à razão. As primeiras formas de explicar tudo aquilo que existe na natureza se davam a partir de deuses individualizados que personificavam os elementos da natureza, mas aí com o processo do desenvolvimento da inteligência do homem, começou a surgir os ramos da filosofia, passando assim a buscar explicações racionais para os elementos da natureza, mas sobretudo as questões da existência. Surgindo aquele questionamento: quem eu sou? Por que eu sofro? Por que eu preciso passar por determinada situação? O aspecto filosófico da doutrina espírita resgata todo esse entendimento para nós. Todos os povos, todas as civilizações tiveram homens de gênios inseridos nas suas coletividades, surgidos em diversas épocas, exatamente com o objetivo de lhes dar o impulso, de promover esse movimento no crescimento da humanidade, bem como todas as religiões tiveram os seus reveladores. E estes todos, embora estivessem distantes de conhecer a verdade, tinham uma razão de ser ali providencial, porque essas interpretações e esses entendimentos, mesmo que equivocados, eram apropriados àquele tempo, eram apropriados e adequados àquela sociedade, ao meio em que viviam. E apesar dessas interpretações muitas vezes distorcidas da realidade, de qualquer maneira, sem dúvida alguma, as suas doutrinas ali não deixaram de agitar os espíritos, agitar os seres. E por isso mesmo, a semente foi plantada. A reflexão, o questionamento foi plantado dentro deles. E no momento oportuno que esse solo estivesse fértil, essa semente germinaria. E o homem promoveria esse movimento para buscar mais um entendimento sobre isso. Mas, sobretudo, se desenvolvendo através da luz do cristianismo, se desenvolvendo à luz da doutrina espírita. A exemplo dos primeiros filósofos que se despojaram dos mitos e dos próprios ritos, buscando questionar a origem, explicar as coisas da natureza existentes até chegar de um modo racional, observamos claramente que essa forma de pensamento dos filósofos se transformando lá do século VII, VI, teve um salto muito rápido, quase que um século, da filosofia antiga para ali, aquele na qual nós mencionamos e encontramos na doutrina espírita, Sócrates e Platão. Eles foram os precursores da ideia cristã, eles foram os precursores da ideia do espiritismo, que já pressentiam e a entendida por eles, séculos antes de Jesus estar aqui conosco com essa grande missão. A todos nós, Deus facultou os meios de conhecer as leis. Todos nós podemos conhecê-las, as leis divinas.
mas nem todos compreendem ela ainda. Somente aqueles que decidem investigá-la, pesquisar, saber, aqueles que têm o interesse desse conhecimento. Todos, entretanto, um dia compreenderão, porque o progresso, ele é forçoso para todos nós. É uma lei natural na qual todos nós estamos imersos. Apesar da lei de Deus estar escrita na nossa consciência, ainda temos a necessidade da revelação, porque esquecemos, porque desprezamos essas leis gravadas dentro de nós, por conta das nossas imperfeições. Mesmo a nossa consciência, muitas vezes, nos alertando do caminho escolhido, de que não é bom para nós, nós temos outras motivações que nos conduzem para esse outro lado. Quis então Deus que estas leis já gravadas na nossa consciência fossem lembradas. Por essa razão que ainda precisamos das revelações. Apesar também de sermos já detentores de alguns conhecimentos, a relação do conhecer e compreender ainda é desafiadora para nós. Pois conhecer não é sinônimo de compreensão, a certo ponto de tomarmos esse conhecimento como conduta da nossa vida. Razão pela qual, muitas vezes, sabemos que algo nos prejudica, mas mesmo assim, escolhemos esse caminho. E não queremos ser responsabilizados por essas escolhas. E a depender das tradições religiosas na qual estamos inseridos, entendemos isso como um castigo. Não existe castigo para a doutrina espírita, mas sim responsabilidade. Motivados, todos nós ainda, pelo orgulho e o egoísmo que carregamos dentro de nós. Mas não precisamos perder a esperança. Basta a vontade para combatermos. Falamos tanto do exemplo da espada, que já chegaremos nesse momento de Jesus. Por que não utilizamos essa espada para lutar contra as nossas dificuldades, as nossas imperfeições? Portanto, conhecer e compreender são dois elementos que se equilibram apenas com o tempo, através do nosso esforço individual, por colocar em ação esse conhecimento e, por consequência, nos desenvolver ali moralmente. Reforçando tudo isso que já dissemos, Kardec, na questão 626 de O Livro dos Espíritos, pergunta: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens tiveram? Só por intuição, no sentido de já estarem gravadas na nossa consciência. E dizem muito objetivamente os espíritos para Kardec: já não dissemos que elas estão escritas em toda parte? Desde os séculos mais distantes, todos os que meditaram sobre a sabedoria têm podido compreendê-las. E mais do que isso, quando as compreendem, têm a possibilidade de ensiná-las, motivando o outro ser que esteja ao seu lado a também realizar tudo isso. Pelos ensinos, ainda mesmo incompletos, se espalharam todas essas ideias e prepararam o terreno para receber a semente. O entendimento sobre essas leis, mesmo que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos que já saíram da barbárie, observamos esses conhecimentos. Aquilo que observamos na doutrina do Cristo já estava disperso em todas as civilizações, sementes, germens, ideias, pequenos conhecimentos. E destacando então a doutrina de Sócrates e Platão, os precursores da ideia cristã, como apresentado pelo codificador na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, e reforçando que os precursores da ideia cristã, como Jesus, também nada escreveram, pelo menos sabemos pelos seus seguidores, pelos seus discípulos. Do mesmo modo que Jesus, a quem os fariseus acusavam de estar corrompendo ao povo com os ensinamentos que ele ministrava, ele também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, visto que sempre houve em todas as épocas,
por proclamar um dogma da unidade de Deus, da imortalidade da alma e da vida futura. Não é o Espiritismo que vem nos esclarecer sobre a necessidade da reencarnação, a pluralidade das existências, a vida futura. Essas sementes já estavam dispersas na humanidade desde tempos muito distantes. Assim como a doutrina de Jesus, nós só a conhecemos pelo que escreveram os seus discípulos, também a exemplo dos evangelistas que encontramos no Novo Testamento. Além disso, as citações trazidas por eles provam que Sócrates e Platão pressentiam em seu íntimo a ideia cristã e nos seus escritos encontramos todos os princípios fundamentais do Espiritismo. Razão essa pela qual o codificador as apresentou na introdução da obra Evangelho segundo o Espiritismo. O resumo da doutrina de Sócrates e Platão trazem ali os elementos de sua doutrina que quase em toda a sua totalidade se assemelham ao do Espiritismo. Portanto, reconhecermos que Sócrates e Platão, como precursores da ideia cristã e do Espiritismo, não significa que o cristianismo ou o Espiritismo seja uma cópia das suas filosofias, mas sim que todas as suas ideias contribuíram para a formação de um ambiente intelectual, para a formação de um ambiente espiritual propício ao surgimento e aceitação do próprio cristianismo e da própria doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Como mencionamos, o progresso não dá saltos, ele é lento e gradual. Da mesma forma que o conhecimento, comparado à luz, também precisa chegar gradativamente. Mas aí então havia chegado o tempo da maturidade da humanidade. E Jesus, um reformador do judaísmo, no sentido de trazer um melhor entendimento da lei mosaica para o povo e adequada àquele novo tempo, as suas interpretações pregavam o amor, as suas interpretações pregavam a fraternidade entre os homens. Tinha no sentido de suas palavras tudo isso, e até mesmo a forma alegórica, simbólica de apresentar todos esses conhecimentos, né? Mesmo assim, as pessoas não entendiam. Será que até hoje conseguimos entender a forma alegórica, como Jesus nos ensina? Chegaremos lá. Se o Cristo não conseguiu desenvolver o seu ensino de maneira completa, é exatamente porque ali faltavam aos espíritos encarnados do seu tempo os conhecimentos que eles só poderiam adquirir com o tempo. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade, ou seja, coloca Deus como imparcial, coloca Deus como um soberanamente justo e bom, misericordioso, indicando que o amor a Deus e a caridade para o próximo é a condição indeclinável para a nossa salvação. Que a salvação não é um lugar para onde seremos dirigidos. A salvação é um estado de consciência, é um estado de espírito feliz ou infeliz que podemos nos encontrar na vida futura, a depender da conduta que tivemos na nossa existência, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E sobre esta crença, ele o assentou o princípio também da igualdade entre nós perante Deus e a fraternidade universal. Entretanto, Cristo acrescenta para nós: muitas das coisas que eu disse para vocês, vocês não compreendem. Tantas outras coisas eu também gostaria de dizer e vocês não compreenderiam. Mais tarde, porém, enviarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade que vai restabelecer todas as coisas e vai explicar aquilo que eu disse e vocês não compreenderam. Jesus pregou a paz, o amor, a caridade, e observamos isso claramente no momento em que ele estava sendo preso pelo Império de Roma.
Ele recebe um beijo de Judas, que estaria fazendo isso exatamente para indicar para os guardas que aquele era aquele que buscavam. E neste momento, movido por amor ao mestre, Pedro lança a mão à sua espada, desembainhou a espada em sua cintura e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Neste exato momento, Jesus diz para Pedro: guarda a tua espada, abainha a tua espada no seu lugar, pois todos aqueles que pegam a espada, pela espada perecerão. As palavras de Jesus não parecem contraditórias neste momento, onde um dos momentos mais difíceis da sua existência, ele pede a paz. Pede que Pedro não utilize da violência, sendo que nos evangelhos nós encontramos também as seguintes frases proferidas por ele mesmo: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Julgai que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo. Ao contrário, eu vim trazer a divisão. Naturalmente, no momento da prisão de Jesus, ali ele está utilizando do ensino direto. Ele não está usando nenhum tipo de simbolismo. Ele diz: não use da violência. Não é este o caminho. Se utilizar a espada, pela espada você perecerá. Mas ao observarmos essas duas passagens do Evangelho de Mateus e Lucas, nós podemos entender por que Allan Kardec coloca essas passagens e tece essas reflexões em um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Moral Estranha. Pois parece bem contraditório alguém que fala de paz, alguém que age com paz, mencionar que veio trazer a divisão e não a própria paz. Naturalmente, no momento da sua prisão, Jesus tem a oportunidade de atuar com a mesma brandura, com o mesmo equilíbrio e muito coerente como toda a sua doutrina. Tudo que Jesus falava, ele também praticava. É o verdadeiro valor do exemplo, pautada na paz e no amor. Realmente, nesse instante, ele reprova o uso da violência pelos seus. Pedro, na tentativa de evitar o inevitável, pelo impulso do amor ao mestre, coloca a ação da brutalidade pela espada. Nesse instante, Jesus pede pela paz. E essa conduta não está revestida de simbolismos, mas sim o que se deve fazer: não use da violência. Será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, do emprego da paz nas relações humanas, que não cessou de pregar o amor ao próximo, haja dito: não vim trazer a paz, vim trazer a espada? Eu vim separar o pai do filho, o esposo da esposa? Eu vim lançar fogo à terra e tenho pressa que ela se acenda? Não estarão estas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Podemos nos perguntar. A forma como esta frase é colocada por ele não exprime com exatidão o exato pensamento de Jesus, o que deu lugar durante o tempo, durante os séculos, uma interpretação enganosa. Não buscaram o verdadeiro sentido da sua palavra, pois não entenderam ali o que ele queria dizer. Essas palavras, tomadas ao pé da letra, tenderiam então a transformar a sua missão, toda de paz, em outra de perturbação e discórdia. Uma consequência absurda que a nossa própria razão, o nosso próprio bom senso já repele. Jesus não podia se desmentir. Não seria característico de um espírito altamente evoluído ter essa contradição em suas palavras. Na realidade, a falta de interpretação foram dos homens e não de Jesus. Toda nova ideia, quando chega para a humanidade, ela forçosamente encontra uma oposição. E nenhuma há que se estabeleça sem que exista a luta. Foi assim no cristianismo primitivo. E também foi com o espiritismo. Ora, nesses casos, essa resistência daqueles que recebem é sempre proporcional
a importância dos resultados. Por quê? Quanto maior ela é, quanto maior é esta verdade, tantos mais numerosos são os interesses que fere. Jesus apresentou uma perspectiva diferente sobre a vida, sobre a sociedade, uma leitura diferente sobre a religião, uma interpretação da lei mosaica que feria os interesses dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei e de tantos outros daquela sociedade. Se for notariamente falsa essa informação, se a julgavam isenta de consequências, ninguém lutaria contra ela, deixariam passar, certos de que perderia a força naturalmente. Se, porém, a verdade se assenta numa base sólida, racional, com sentido, elas preveem o futuro. E aí, nesse momento, que os seus antagonistas buscam com todas as suas forças combater estas novas ideias. Quando Jesus declara: não creias que eu vim trazer a paz, mas sim a divisão, é preciso extrair o espírito da letra e entender qual era o seu verdadeiro entendimento. O que ele quis dizer, na verdade, seria: não acreditem que a minha doutrina se estabeleça de forma pacífica, de forma tranquila. Ela trará, sim, lutas difíceis, tendo por pretexto o meu nome. Porque os homens não me compreenderam, ou não desejaram me compreender. A espada mencionada aí por Jesus, ou a divisão, quando buscamos a referência no evangelista Lucas, na realidade é um simbolismo que efetivamente dividiria quem estaria alinhado com a doutrina de Jesus e quem não estava alinhado com ele. Ou seja, aqueles que compreenderam a sua doutrina e aqueles que não compreenderam, motivados pelos seus próprios interesses. Os irmãos, separados pelas respectivas crenças, desembainharão a espada um contra o outro. E a divisão vai reinar no seio de uma mesma família, de uma mesma coletividade, cujos pertencentes ali não compartilham da mesma crença. Foi exatamente o que aconteceu ao tempo de Jesus. A luta entre o judaísmo e o cristianismo primitivo. E quando Jesus diz: eu vim lançar fogo à terra para expungi-la dos erros e dos preconceitos, do mesmo modo que nós metemos fogo num campo para poder ali destruir todas as ervas daninhas para uma nova plantação, para um novo começo, ele disse que tinha pressa que esse fogo se acendesse para exatamente a depuração da humanidade fosse mais rápida possível, visto que do conflito sairia triunfante toda a verdade que ele nos trouxe. Então, quando este campo estivesse preparado, depois do fogo, ele nos enviaria o Consolador prometido, o Espírito da verdade, que veio restabelecer todas as coisas, isto é, dando conhecer para cada um de nós o sentido verdadeiro das palavras da sua doutrina. E todos eles ali se colocariam sobre a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas seriam restabelecidas na terra, de acordo com a verdade e com os princípios de tudo o que ele ensinou. E aí então vem o Espiritismo, realizar na época prevista as promessas do Cristo. Entretanto, não se pode fazer isso sem destruir os abusos, sem destruir os interesses. Como Jesus nos apresenta, a sua doutrina topa, vai de frente com o orgulho, com o egoísmo, com a ambição, com o fanatismo cego, com a cupidez que levam as pessoas ao conflito, no momento que chega a eles uma nova ideia. Também ele, portanto, tem de combater. As primeiras duraram séculos, as primeiras lutas, e estas durarão apenas alguns anos, porque a luz, em vez de partir de um único foco, ela chega simultaneamente nos 4 cantos do planeta. E essas palavras de Jesus
devem, pois, entender-se em referência às cóleras que a sua doutrina provocaria, os conflitos, os anseios, a briga, a luta, o argumento. Como aconteceu também ao tempo de Moisés, as grandes lutas que o povo enfrentou para retornar para a terra prometida. O mal veio dos homens, o mal não veio de Jesus, que era como um médico que se apresenta para curar, mas cujos remédios provocam ali uma crise antes de curar. Jesus então veio proclamar uma doutrina que aniquilaria os abusos que viviam todos os religiosos de sua época. Eles acreditavam que matando o homem, eles matariam também a ideia, mas não, ela sobreviveu. E ela sobreviveu pois ela é uma verdade sólida, verdadeira e necessária para todos nós, pois atende os desígnios divinos. Sócrates também, por exemplo, não ensinaram uma doutrina até certo ponto análoga ao Cristo? Por que não prevaleceu naquela época, então, a sua doutrina também? No seio de um dos povos mais inteligentes da Terra, Atenas, a capital, desde a Grécia Antiga, o berço da filosofia. Por que não se desenvolveu lá a sua própria filosofia? Porque o tempo ainda não havia chegado. Ele semeou as ideias em uma terra que ainda não estava totalmente preparada. O paganismo, naquele tempo, não estava ainda gasto o suficiente para que as suas próprias ideias se sobrepossem ao paganismo, aquela crença politeísta, com tantas outras características. Portanto, o Cristo recebeu em propício tempo a sua missão. Muito faltava, é certo, naturalmente, para que todos os homens da sua época estivessem à altura das ideias cristãs. Mas havia em cada um potencial, uma aptidão mais geral ou não para assimilar todas essas ideias. Sócrates e Platão, então, haviam aberto o caminho e predisposto estes mesmos espíritos ali encarnados, aquelas ideias, que sem dúvida alguma também viveram ao tempo de Jesus. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam quanto à interpretação das palavras do Mestre, veladas, as mais das vezes, pela alegoria e pelas figuras de linguagem. Daí nasceram sem demora numerosas seitas, pretendendo todas possuir a verdade, cada uma delas olhando apenas sobre a sua perspectiva. Não bastaram apenas 18 séculos desde o advento do cristianismo para colocá-las de acordo. Cabe então a culpa à doutrina do Cristo? Não. De certo, porque Jesus não usou da violência. Disse em momento algum para os seus discípulos: matai, massacrai, queimai aqueles que não são como vós. Ao contrário, ele disse: todos os homens são irmãos e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que o persigam, devolva o mal com o bem. E em sua profunda sabedoria, ele tinha a previdência daquilo que aconteceria, mas eram coisas inevitáveis, porque eram ainda inerentes, essas características, naqueles povos que viviam daquele seu tempo, ainda ignorantes, ainda carentes de tantos ensinamentos. A cada ato de intolerância, sempre Jesus disse: se o cristianismo fosse mais compreendido e mais bem praticado, isso não aconteceria. Podemos afirmar, como conclusão dessas reflexões de hoje, que o Cristo trouxe ao mundo a espada. Mas que espada? A espada renovadora que dividiu o tempo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. E ela também pode dividir o nosso tempo entre o velho homem e o novo homem. Durante muitos séculos, desde a vinda de Jesus até o advento do Espiritismo, muito tempo se passou, até que o cristianismo fosse reconhecido pelo Império de Roma no século IV.
começando ali com a liberdade de culto, a perseguição dos cristãos sendo reduzida, até mais adiante se tornar a religião oficial do Império de Roma, em 380 depois de Cristo. Passando também pelos sombrios séculos da Idade Média, onde guerras foram travadas em seu nome, pessoas foram perseguidas em seu nome, pessoas foram punidas simplesmente por acreditarem na doutrina de amor. Chega o momento da aurora de renovação no século XVI, com o Renascimento, um período de grandes transformações na Europa, um movimento que influenciou todos os aspectos da sociedade, na arte, na ciência, na filosofia, na política. Mas o tempo fértil para o espiritismo ainda não havia chegado. O solo estava sendo cultivado, exatamente no mesmo lugar em que, em determinado momento da história, se lutava pela renovação social, de melhores condições de vida, munidos da força física, munidos literalmente da espada. Através da Revolução Francesa, já observamos grandes modificações na mentalidade e na conduta das pessoas. Mas poucas épocas depois, Revolução Francesa, século XVIII, poucas décadas depois, já o solo estava pronto para se instalar na Terra uma nova revolução, a Revolução dos Espíritos, a revolução que veio trazer uma modificação moral e renovadora para as criaturas, resgatando tudo o que disse o Cristo e ainda esclarecendo mais. Será que o Espiritismo, então, ao seu turno, também não viera trazer simbolicamente a espada, revestido de outras palavras, mas também trazendo a sua espada, que mesmo nas maiores dificuldades, não usou da força física como Jesus. Usou sim a força da razão, da lógica, a força da sua própria autoridade, que reside nela mesma, pela forma como ela foi organizada, elaborada e constituída por Allan Kardec. Da mesma forma também que Jesus não usou a força física e nem a autoridade pelo medo e pela violência, mas sim, ele se colocou e apresentou a sua doutrina pela sua autoridade moral. A doutrina do Cristo também foi apresentada desta maneira, e vem o Espiritismo, alinhado com ela, reforçar tudo o que ele disse. E para caminhar para o encerramento da nossa reflexão de hoje, nós trazemos uma reflexão muito oportuna, trazida por um espírito amigo, um filósofo e escritor francês que contribuiu muito com o processo da codificação na vida maior, Félicité Lamennais. E na Revista Espírita de 1860, no mês de novembro, o artigo das dissertações fala exatamente o cristianismo. E ele nos fala: o que é preciso observar no Espiritismo é a moral cristã. Desde séculos houve muitas religiões, muitos cismas e muitas pretensas verdades. O Cristo resume o que a moral mais pura, a mais divina, ensina ao homem no tocante aos seus deveres nesta e na outra vida. Esta outra vida que na realidade é a nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Falamos da espada de Jesus, falamos da espada do Espiritismo, revestida em outras palavras, esse elemento simbólico apresentado por nós, e a nossa espada. Que espada é essa que podemos utilizar no combate das nossas imperfeições? A espada que eliminará de nós a ignorância, as coisas ruins, nos trazendo esclarecimento, nos fazendo selecionar os nossos pensamentos, palavras e ações através da doutrina de amor, que garante a vitória sobre nós mesmos, sobre tudo aquilo que mina a nossa caminhada. Essa é a tarefa para todos nós. O homem velho, no sentido das nossas ideias ainda impregnadas e cristalizadas a existências, sendo eliminadas através da ação da espada, mas não no sentido literal que a palavra nos traz, mas sim dessa renovação. Pois o Espiritismo, aliado ao cristianismo na nossa vida, nos apresenta uma considerável
contribuição, mudando a nossa visão de mundo, mudando a nossa visão da vida, indicando quais são as nossas reais necessidades, a forma que possamos direcionar a nossa existência com uma convicção, com um discernimento, eliminando ali todas as dificuldades que literalmente minam a nossa caminhada. Seguimos em frente, então, buscando alcançar o objetivo essencial que não só o cristianismo, mas o espiritismo vem trazer para nós, que seria tornar melhor todos aqueles que o compreendam. Finalizamos então a nossa reflexão de hoje, motivados, fortalecidos, munidos da nossa espada, não no sentido literal, naturalmente, com um trecho do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15. Esforçai-vos, pois para que os vossos irmãos, os observando, sejam conduzidos a reconhecer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são só uma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus. Paulo Apóstolo, Paris, 1860. Que possamos levar nas nossas reflexões, nas nossas condutas, esse entendimento de que a espada, sim, ela pode ser usada, mas como um elemento não de força, não de luta, não de vingança, mas sim de renovação de todos nós. Agradeço muito a atenção de todos e que sigamos em frente nessa luta, entendendo melhor não só o cristianismo, mas o espiritismo também, a doutrina consoladora prometida pelo Mestre Jesus. Um excelente domingo a todos.